sobre o coronavírus. Acompanhe. Foi 26 de fevereiro, amanhã teremos 30 dias, ou seja, teremos o primeiro mês. Então, esse é o do 29º dia. Normalmente, no 30º dia, a gente faz o balanço de como foram esses 30 dias, quais eram as projeções que nós tínhamos 30 dias, 40 dias atrás, quais são as impressões que nós temos em relação ao comportamento desta virose no nosso país. Eu sempre expliquei para vocês que num país tropical, nós seríamos o primeiro de grande escala a receber esse vírus, teríamos que saber como que ele se comportaria. Entrou pela nossa maior cidade, que é São Paulo. São Paulo teve uma característica de ter um hospital de idosos que começou muito cedo um circo de contágio ali dentro, o que pode fazer com que o número de óbitos seja mais concentrado nessa unidade. Então, todos esses fatores agora nós iremos fazer esse balanço durante todo amanhã e durante todo esse final de semana para projetarmos os próximos 30 dias por região e por cidade. Os números estão crescendo num ritmo aproximadamente igual nos últimos dias. O Wanderson vai fazer a apresentação e depois dessa apresentação dos números a gente faz os comentários e os encaminhamentos que já foram dados e os próximos passos. Então, vou passar para o Wanderson para que ele faça o boletim. Boa tarde a todos. Os números de hoje são 2.433 casos no total e 57 óbitos. Nós temos 2,4% de letalidade, sendo 105 casos no total na região norte, onde nós temos 4,3% dos casos no total, dos casos do Brasil, sendo 23 no Acre, 54 no Amazonas, registrando aí o primeiro óbito na região norte. 1 caso no Amapá, 7 casos no Pará, 5 casos em Rondônia, 8 casos em Roraima e 7 casos no Tocantins. Total 105, 4,3. Temos 390 casos no Nordeste, 15,8% do total. 11 casos em Alagoas, 84 na Bahia, 200 casos no Ceará, 8 casos no Maranhão, 3 casos na Paraíba, 46 em Pernambuco, 8 casos em Piauí, 14 casos no Rio Grande do Norte, 16 casos no Sergipe. Pernambuco registrou o primeiro óbito por coronavírus. Então, temos um óbito novo, o primeiro óbito na região norte, o primeiro óbito na região nordeste. Região sudeste, 1.404 casos, 57,9% do total, 39 casos no Espírito Santo, 133 em Minas Gerais, 370 no Rio de Janeiro, 862 em São Paulo, sendo 6 casos no Rio de Janeiro, 6 óbitos no Rio de Janeiro, 1,6% de letalidade, 48 óbitos em São Paulo, 5,6% de letalidade em São Paulo. Temos na região centro-oeste 221 casos no total, dá 9,1%, 160 casos no Distrito Federal, 29 em Goiás, 24 no Mato Grosso do Sul e 8 casos no Mato Grosso. São 221 casos no total. Região Sul, 313 casos, 12,9 casos no total, 81 no Paraná, 109 em Santa Catarina, 123 no Rio Grande do Sul,
tendo aqui o primeiro óbito registrado na região sul. Então, temos, além da região sudeste, óbitos registrados na região norte, região nordeste e região sul, perfazendo 57 óbitos em 242.433 casos, que dá uma letalidade de 2,4%. Obrigado, ministro. Bom, nesses números, Wanderson, me chama assim, bastante atenção alguns estados que a gente tem agora já mais, um foco mais aproximado, que já eram alguns que eram esperados. Por exemplo, região norte, a gente já esperava, Manaus, uma grande metrópole, né? Agora chama atenção o Acre, com 23, que é um estado com baixa população. A região nordeste, os estados mais ou menos distribuídos, o Ceará. E o Ceará tem um excelente serviço de saúde, de atenção primária, uma alta capilaridade de vigilância. Temos que perceber se é a vigilância do Ceará que está muito sensível, que está conseguindo triar, porque é uma das vigilâncias mais bem estruturadas, os sistemas de atenção primária bem estruturados, ou se é realmente um brote diferente dos outros. Na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro continuam sendo objetos de muita preocupação, e Minas, obviamente, esses três estados somados, nós temos aí quase 100 milhões de brasileiros, dos 200 milhões, quer dizer, são os estados onde nós temos a maior concentração por metro quadrado de brasileiros, que é um dos fatores que nos levam a preocupar muito com essa região. O Centro-Oeste, Distrito Federal, com número de casos concentrado, também é uma unidade muito pequenininha, né? Um território muito pequeno, com uma capilaridade muito boa da saúde. Goiás mantendo um número baixo, né? Mato Grosso do Sul, proporcionalmente a Goiás segurando bem. E o Sul, a nossa preocupação com os idosos e com o inverno que aí vem, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina realmente nos preocupando. Quando fizermos os testes rápidos, esse número de confirmados, 2.433, ele vai aumentar muito. Ele vai lá para cima. E o número de óbitos, esse sempre vai ser absoluto, porque a gente sempre consegue saber a causa-morte, faz o teste e a gente sabe. Então, a letalidade, que é quantos por cento, vai ficar menor que 2,4%, porque nós vamos fazer, isso vai ser mais um elemento para que a própria população possa gradativamente entender a dinâmica dessa virose em nossa sociedade. Nós temos uns números, ao meu ver, dentro do que é o esperado para esse mês, mas vamos agora trabalhar até o final de semana para a gente saber quais são as projeções para o próximo. Isso, a gente lança amanhã o painel do coronavírus com mais detalhamento. É isso, amanhã lança o painel do coronavírus com mais detalhamento. Aqui do meu lado esquerdo, eu vou passar a palavra para ele, está o Denizar Viana. Denizar é o secretário nacional da SCTI, Ciência, Insumos e Tecnologia Estratégica do Ministério da Saúde. E o Denizar vai abordar algumas iniciativas e, principalmente, dar luz, pacificar essa questão ligada à cloroquina. Obrigado, ministro. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro apresentar algumas das ações em curso da Secretaria de Ciência e Tecnologia de pesquisas aplicadas diretamente a dar resposta para a população. Na área dos ventiladores, onde há uma preocupação muito grande do Ministério da Saúde de prover a população, principalmente aqueles casos graves que vão para a UTI, que a gente tenha uma capacidade instalada de ventiladores. Há pesquisas em curso, inclusive de instituições nacionais que estão oferecendo a oportunidade de usar um mesmo respirador e ventilar mais de um paciente ao mesmo tempo. Isso é uma das iniciativas que vão dar uma escala maior para a assistência desses pacientes. Também nessa área de ventiladores, nós estamos investindo muito nas impressoras 3D, que são impressoras que nos permitem fabricar rapidamente aqueles componentes dos ventiladores que acabam se desgastando muito rapidamente para que a gente possa suprir a população. Então, esse é o primeiro ponto. Nós queremos que essa pesquisa dê retorno rapidamente para
as demandas da população. Na área de fármacos, que há uma preocupação grande que nós tenhamos medicamentos com ações específicas para o novo coronavírus, está em curso vários estudos, inclusive estudos com a Organização Mundial de Saúde, de diferentes braços para testar diferentes compostos com ações antiviral. Isso é muito importante porque, ao longo dessas pesquisas, nós já vamos detectar aqueles que funcionam e que poderão ser utilizados diretamente nos nossos pacientes. E eu queria hoje abordar com mais detalhe a questão de um medicamento muito promissor, em que o Brasil detém uma experiência muito grande de mais de décadas no uso desse medicamento para tratar pacientes com malária na região norte, mais de 200 mil pacientes por ano. O Brasil conhece muito, tem grandes pesquisadores que lidam com esses pacientes e nós tratamos com um medicamento chamado cloroquina. Esse medicamento é um medicamento que já provou que tem várias ações no ciclo de replicação do vírus. Ele consegue alterar a evolução do ciclo do vírus em condições in vitro. Os estudos clínicos em humanos, eles ainda estão em curso. Alguns estudos foram publicados recentemente, teve grande repercussão na mídia, com um medicamento análogo da cloroquina, chamada hidroxicloroquina. E é importante que tenham em mente que é o mesmo medicamento, só que a hidroxicloroquina, no uso crônico, ela dá menos eventos adversos. Porque quando se usa cronicamente esses medicamentos, você pode ter deposição e causar prejuízos na visão. Só que o que a gente vai propor aqui, que eu vou apresentar, é um protocolo específico de curto prazo, são 5 dias de tratamento, para que a gente possa tratar os pacientes hospitalizados com essa condição. Quer dizer, os pacientes que vão para o hospital, que têm as formas graves da doença, nós sabemos já que a letalidade, a mortalidade desse grupo é muito alta. Nós temos que oferecer alguma alternativa. O que nós fizemos? Nós buscamos a literatura científica e identificamos que realmente ainda há lacunas do conhecimento, mas para esse grupo de pacientes que tem uma mortalidade muito alta, que nos pacientes críticos, que vão para a CTI com choque, necessitando de assistência ventilatória, isso pode chegar a 49%. Quer dizer, de cada 2, um paciente vem a falecer. Nós temos que oferecer alguma alternativa terapêutica. E a opção foi, dado o nosso conhecimento no uso desse medicamento e a opção de utilizá-lo num curto espaço de tempo, nós optamos em oferecer, dentro dos hospitais, essa alternativa terapêutica. Isso é muito importante porque a população recebeu algumas informações e muitos foram às farmácias comprar o medicamento hidroxicloroquina. Eu quero fazer aqui um pedido à população: não usem esse medicamento de forma fora do ambiente hospitalar. Por quê? Porque isso não é seguro. Esse medicamento tem que ser feito em condições de segurança, acompanhamento médico, porque durante o uso desse medicamento a gente pode ter algumas alterações no ritmo do coração. E isso tem que acontecer dentro do ambiente hospitalar. Então, esse é o primeiro ponto. O Ministério da Saúde está propondo um protocolo para os pacientes graves, somente os pacientes graves hospitalizados, para que a gente possa oferecer uma alternativa terapêutica de curto prazo. Os estudos estão em curso, nós vamos obter mais informações sobre esse medicamento, que vão fortalecer essa nossa estratégia. Então, nós vamos ter a oportunidade, e eu quero novamente frisar, essa é uma classe terapêutica já utilizada frequentemente com os nossos pacientes em diferentes tipos de doença. Eu citei o caso da malária porque é o caso onde a utilização é ampla, trata-se mais de 200 mil pacientes há décadas. Mas isso é muito importante, que esse medicamento ele vai se adicionar a todos os outros suportes que já são feitos nesses doentes. Nós não vamos deixar de fazer as outros suportes, que é dar assistência ventilatória, tratar sintomaticamente esse paciente. Tudo isso vai continuar. Nós vamos adicionar esse protocolo dentro dos hospitais para esse segmento de maior gravidade. Um outro ponto importante é que hoje o Brasil ele detém uma competência e uma capacidade de produzir esse medicamento em larga escala.
a partir de amanhã, o Ministério da Saúde começa a distribuir para os estados 3,4 milhões de unidades desse medicamento. Isso vai dar para a gente uma capacidade de oferecer para aqueles pacientes que, porventura, venham a se internar com as formas graves da doença, e, mais uma vez, é importante frisar, as formas graves, elas são detectadas pelos médicos que fazem o acompanhamento desses pacientes nos hospitais. Nós não estamos, e novamente frisamos, e esse medicamento não está indicado para prevenção do Covid-19, não está indicado nas formas leves fora do ambiente hospitalar. Isso é muito importante que a população tenha isso em mente. Nós vamos oferecer em uma condição complementar ao tratamento desses pacientes dentro dos hospitais com o máximo de controle. Por quê? Porque quando a gente pesa a relação entre riscos e benefícios, os benefícios superam os riscos nesse subgrupo de pacientes. Então, nós vamos oferecer mais uma alternativa terapêutica para que a equipe médica possa atuar no tratamento desses pacientes, e nós esperamos que os resultados preliminares eles possam se expressar no dia a dia desses pacientes. E, mais uma vez, toda a nossa equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia vai estar acompanhando isso, os novos resultados que surgirem, para que a gente possa fazer os ajustes necessários. Sintetizando, tratamento de curto prazo, 5 dias, isso confere muito menor toxicidade, vai ser sob controle e nós vamos monitorar passo a passo do uso dessa terapêutica nos pacientes do SUS. Muito bem. Denizar, ele usa bastante termo técnico. Então, 2 coisas aqui que eu quero traduzir para vocês, que às vezes tem muita gente que não acompanha o termo técnico. Esse é um medicamento que a gente usa para malária. E algumas outras situações, como lúpus, artrite reumatoide, que se beneficiam desse medicamento. Existe muito pouco trabalho sobre ele. Existem algumas evidências, mas muito frágeis. O mundo está fazendo uma grande pesquisa. O que ocorre na prática é que as pessoas, quando elas estão muito graves, a família solicita, fala, eu gostaria que tentasse, o médico solicita, eu quero prescrever para esse doente, apesar da pesquisa. O que o Ministério da Saúde está fazendo é deixar no arsenal, deixar à mão do profissional médico, assistente. Se ele entender que aquele paciente grave pode se beneficiar desse remédio, o que nós vamos fazer é deixar esse remédio ao alcance dele. O Brasil tem vasta experiência, os médicos brasileiros, nos efeitos colaterais e no uso desse remédio, já que o Brasil tem uma das maiores áreas do mundo de incidência de malária, principalmente lá o pessoal da turma da Sociedade de Medicina Tropical, lá de Manaus, que tem uma vasta experiência, são aquelas pessoas que sabem como que ele se comporta. Esse medicamento pode fazer, o Denizar falou, arritmia, que é aquela sensação, o coração começa a bater um pouco fora do ritmo, né? Pode fazer aumento das enzimas hepáticas, o fígado pode achar um pouco ruim. Então, o nosso protocolo foi feito com o que o Brasil conhece, da maneira como a gente trata, pelo tempo que a gente trata, e tem que ser monitorado. E alertamos, aqueles que vão na farmácia, que querem remédio para malária, podem eventualmente fazer do efeito colateral, do efeito adverso, um efeito muito prejudicial à sua saúde. Então, se você cometeu essa iniciativa mediada pela falta de informação ou escutou alguma coisa, o mais correto a fazer é pega a caixa, vai na farmácia, entrega para o farmacêutico, entrega num hospital ou vai num posto de saúde, porque se você não tem malária, se você não está em área de malária, se você não tem lúpus, não tem artrite reumatoide, você não deve fazer uso desse medicamento, porque ele é somente para fazer uso sob orientação médica. Hoje nós definimos aqui, dos recursos que chegaram, nós vamos repassar 600 milhões aos municípios, estados e municípios, não é isso? De acordo com a pactuação. Isso. Na primeira leva eu tinha mandado 415 para as secretarias estaduais. Agora mandarei 600 milhões que cada estado deve dividir
se vai para município, eu mando diretamente para o Fundo Municipal de Saúde ou se vai para o Estado. Por que que existe isso? Nós temos estados, por exemplo, como o estado do Pará, vou dar um exemplo. Toda a parte hospitalar, quem faz é a Secretaria Estadual, os municípios fazem só a atenção primária. Então, lá, a divisão deve seguir aquela lógica. Nós temos estados em que o Estado não faz nenhuma atenção especializada, ela é toda do município. Então, cada estado vai fazer hoje, rapidamente, a sua divisão, de como que ele vai fazer a alocação, e informa amanhã para, dentro das orientações que nós demos, apontarem quais são os municípios onde vai ter atendimento de maior complexidade, pacientes que vão necessitar, eventualmente, de leitos de maior complexidade, para a gente poder fazer o repasse e poder repassar para que eles todos possam fazer bom uso desse recurso. Quando a gente faz a alocação por valores, por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil de vocês entenderem. São Paulo, por exemplo, que tem 45.752.000 pessoas, 757 pelo censo, vamos repassar 130.313.000. Mato Grosso do Sul, que tem 2.772.343, vamos repassar 7.896.000 e assim sucessivamente, só que agora concentrado nos municípios. Isso foi fruto da discussão que tivemos com os prefeitos de capitais e das cidades de regiões metropolitanas. Os recursos que forem necessários, nós iremos repassando para esses municípios. Algumas colocações que foram feitas pelos estados, me foi colocada a questão dos insumos, questão de equipamentos de proteção individual. Eu vou passar para o Gabardo, para que o Gabardo possa dizer aonde estão, como estão. Nós sabíamos que nós teríamos uma dificuldade de abastecimento, agora que a China dá sinais de que as suas fábricas estão voltando a produzir num ritmo melhor. Então, nós esperamos chegar até essa fase, estamos monitorando em todos os estados, agora começamos a chegar, essa semana começou a chegar estado por estado. Aonde que nós estamos tendo dificuldade? Essa questão de paralisar tudo, de fechar tudo, colocou muitos voos de passageiros não decolaram. Então, tem muito estado que a gente está tendo que fazer abastecimento por via terrestre, que poderiam ser feitos por via avião. Nós vamos ter que refazer o Centro de Logística Nacional para a saúde, para poder ver, porque essas malhas aéreas, às vezes, os voos são cancelados no dia e a gente precisa reestruturar isso. Já conversei com o ministro Tarcísio para que ele reveja uma logística para a saúde, já que isso também faz parte de todo esse quadro desta doença, dessa situação. Quando a gente fala em fragmentação, quando a gente fala em vários setores que são afetados, os hospitais são afetados, os ventiladores são afetados, a logística também é afetada. A economia, que está tão em voga essa discussão, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, também é um dos pontos que merecem atenção. Então, o Gabardo vai me colocar aqui a respeito do EPI. Também um segundo assunto que eu percebi logo na segunda-feira, foi que eu expliquei para todos os estados, expliquei para toda a imprensa, para todas as pessoas. Quando a gente faz campanha de vacina para a gripe, dos idosos, como a gente chama, tem anos que a gente fica pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas irem vacinar. Esse ano, aqueles que são anti-vacina, o movimento anti-vacina, acho que eles esqueceram a campanha deles do anti-vacina, acho que eles rasgaram. Eu não vejo nenhuma pessoa do anti-vacina. Eu entro no site deles, eles estão todos quietos. Mas, enfim, nós fazemos sempre assim, nós fazemos um estoque grande e vai usando, a gente vai mandando. Esse ano, para a gente antecipar a campanha, a partir do momento que eu vou recebendo a vacina, eu já vou mandando para os estados. Eu não faço um estoque regulador. Se eu fosse fazer o estoque regulador, eu só poderia iniciar a campanha de vacinação conforme ela estava planejada na segunda quinzena de abril. A gente quis antecipar. Para isso, a gente calcula quantos idosos e quantos trabalhadores de saúde tem por estado, que são os dessa primeira etapa. E remete para o estado
de acordo com os números informados pelos estados. Teve estado que acabou a vacina com 2 horas, teve estado que acabou com 6 horas, com 10 horas, com 12 horas. Cada um foi fazendo por vários motivos. Um deles é que foi exatamente uma enorme adesão. As pessoas foram em massa para fazer a vacinação. O segundo critério foi que teve estado que falou, não, eu vou vacinar criança, eu vou vacinar adolescente, eu vou vacinar quem procurar. Gente que chegou e falou, não, eu quero uma vacina para A ou para B, e não fez os idosos e não fez os profissionais de saúde na integridade. Como é? Aí me ligam e falam assim, me manda mais amanhã de manhã. Não é assim que vai funcionar. A gente vai recebendo os lotes e vai mandando os lotes para frente. Nessa sequência, recebe daqui, faz a distribuição e vai Brasil afora. Então, às vezes, vai acontecer, mas serão no total 75 milhões de doses, que para os nossos grupos de idosos, de profissionais de saúde, depois entra a segurança, entra as crianças com portadores de deficiência, entram vários que já estão todos no site, do dia tal ao dia tal, do dia tal ao dia tal. Se todo mundo obedecer o calendário, vai dar certinho para quem a gente precisa mais proteger, que é essa parcela significativa da população. Mas também tem problema de logística para fazer isso. Então, eu vou passar para o Gabardo para que ele me diga como é que está o abastecimento de EPIs, já que os meus médicos, meus enfermeiros, meus fisioterapeutas estão me mandando e me perguntando onde está o EPI. Eu olho para o Gabardo e falo, Gabardo, cadê o EPI? Ministro, da nossa primeira compra, que foram 20 milhões de máscaras, nós conseguimos comprar 15 milhões de máscaras, nós já encaminhamos para os estados em torno de 30% deste quantitativo. Todos os estados da federação receberam, com exceção dos estados da região norte e nordeste, por essa razão que o senhor colocou inicialmente. Dificuldade porque esses equipamentos, eles vão para o aeroporto para embarcar, os voos são cancelados. Quando não são cancelados, eles já estão lotados, já estão carregados e não conseguem levar os nossos equipamentos. Então, houve uma decisão de, para não perder mais tempo, colocar em caminhões e foram encaminhados via rodoviária. Esses que foram por rodoviária, eles vão receber no dia 27 e dia 28, ou seja, daqui 2 dias ou 3 dias. Em função desse atraso, nós já enviamos uma segunda remessa, que vai de avião. Deve sair amanhã para a região norte e nordeste. Estamos solicitando o apoio da Força Aérea Brasileira, estão discutindo se vai num avião próprio da FAB ou se vai ser locado um avião lá pelo Comitê de Gestão da Crise, lá na Casa Civil, mas, enfim, amanhã será disponibilizado um avião para fazer essa remessa para a região norte e nordeste. Para o restante do país, já está sendo encaminhada essa segunda parcela das máscaras. Nós já fizemos 3 licitações. Nós, a partir de agora, nós vamos abastecer os estados. Semanalmente, nós vamos mandar um quantitativo bastante considerável de máscaras. Amanhã, nós vamos fazer o levantamento dos primeiros 30 dias. Então, amanhã nós vamos apresentar o que nós já compramos de equipamentos de proteção individual, o que nós já encaminhamos para os estados e o que nós temos em estoque e o que a gente tem para receber. Então, essas informações amanhã serão disponibilizadas no nosso relatório de 30 dias, toda a gestão aí dos equipamentos de proteção individual. Os respiradores, várias fábricas, conforme o senhor já até colocou na última entrevista coletiva, estão fazendo um trabalho intensivo, trabalhando 24 horas por dia para aumentar a sua produção, começam a entregar respiradores em 30 dias. Os primeiros respiradores dessa fabricação excepcional que nós estamos fazendo, nós vamos receber em 4 semanas. Então, tem uma projeção de receber em 30 dias, 60 dias e 90 dias. Muitos respiradores nós estamos comprando diretamente da China, estamos importando. Esses equipamentos vão chegar antes. Nós acreditamos que, no máximo, em 10 dias, esses respiradores já estão chegando no Brasil para serem distribuídos. Tudo isso, além dos 540 respiradores que nós já licitamos, já entregamos 200 para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e a partir de amanhã vão começar a colocação nos outros estados. Estamos
só aguardando que as secretarias estaduais da saúde nos digam aonde é para entregar. Nós estamos com os equipamentos prontos, aguardando a informação das secretarias estaduais para colocar esses equipamentos. Só deixando claro que a alocação dos leitos não é que a pessoa fale assim: eu preciso de 500 leitos. Para quê? Para ficar parado aqui esperando o doente chegar. Não é assim que vai funcionar. Nós vamos trabalhando pela epidemiologia. Se aqui está precisando mais nesse momento e aqui está segurando, a gente vai alocando os leitos aonde mais vai precisando. Não vai ser uma diferença. Está mandando mais para o estado A em detrimento do B. Nós vamos monitorando aqueles quadros, aqueles números nos são muito importantes, porque nós imaginamos que a gente possa ter aumento de casos, mas em diferentes momentos pelos estados. Então, às vezes, um estado que tiver um pouco maior num primeiro momento, ele pode estar já terminando o uso do equipamento quando o outro estado pode estar começando. A gente tira o equipamento daqui e passa para cá. Esse movimento sincronizado, ele é muito medido e ele é muito importante. Por isso que alguns prefeitos, alguns secretários e alguns governadores estão dizendo, não pode concentrar. Não, nesse momento tem que concentrar. Nós temos poucos produtos, senão ficaria um estado disputando com outro estado para o mesmo fornecedor. Então, num momento, a gente centraliza, assim que esse mercado tiver melhor abastecido, que tiver condições de ter a concorrência de abastecimento, e eu acho que isso vai acontecer a partir do momento que a China começar a abastecer. Essa semana reabriu o aeroporto lá de Wuhan, que é uma das cidades de maior produção desse tipo de material. A gente imagina que as coisas possam chegar aqui de uma maneira mais célere e mais abundante na mão de todos. Continua o mundo inteiro, o planeta Terra inteiro, comprando máscara, EPI, comprando respirador, enfim, aparelhos dessa parte hospitalar. Então, é importantíssimo que nós façamos bom uso do sistema de saúde, racional, que nós possamos prevenir aquelas doenças que concorrem por leitos de CTI, por isso a vacina prioritariamente para os idosos, para os imunossuprimidos, porque os vírus, como H1N1, influenza, eles levam tanto quanto ou muito mais pessoas para o CTI do que o corona, nesse momento, dentro do Brasil. A gente sabe que eles concorrem demais por esses leitos. Então, tudo que a gente puder fazer para prevenir qualquer pessoa resfriada, gripada, evite o contato com outras pessoas, mantenham a higiene das mãos. Às vezes estão tão preocupados com notícias, com noticiário, que esquecem de lavar as mãos, lavar o rosto, proteger as pessoas de mais idade, o contato muito íntimo, o beijo, o abraço, nesse momento daqueles que nós muito queremos bem. Deve ser evitado, a distância social deve ser muito observada, 2 metros, 2,5 metros. Isso tudo ajuda para que a gente possa ter um somatório de ações que nos dê equilíbrio para podermos atravessar esse momento de muito estresse para as pessoas e para o sistema de saúde. Continuam as fake news, agora vi outro dia me mandaram uma, e essa é muito perigosa. Cuidado com a boa-fé das pessoas, usando a minha imagem para pedir doação para enfrentamento de coronavírus. Então, a gente já avisou para tirar do ar, mas muito cuidado, eu não peço absolutamente nada. Não existe nenhuma campanha de doação de dinheiro, doação de roupa. Esqueçam, isso não existe por parte oficial, por parte do Ministério. A gente sabe que isso pode ser um complicador, então fiquem atentos, porque infelizmente temos pessoas que se aproveitam do voluntariado das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, na parte de doações, a gente tem visto crescer um movimento muito interessante, muito legítimo, muito necessário.
de empresários, de corporações que estão ajudando. A Vale puxou a fila, já tem mais 3, já tem mais 4. Sempre que a gente está pedindo, não dê dinheiro, nada, vá ao exterior, vá ao resto do mundo, vá à China, vá ao lugar onde tem e procure trazer equipamentos de proteção individual, kits, essas coisas, mas nós não trabalhamos com doações em recurso, em dinheiro. Isso posto, a cloroquina, eu acho que o Denizar explicou, a gente já conseguiu explicar. A questão dos números, acho que os números estão aproximadamente dentro do que a gente esperava. A gente vai agora, no balanço dos 30 dias, vai ter alguns números que vão ser muito importantes. A faixa etária dos nossos pacientes, quem foi que adoeceu? Como é que foi a internação deles? Quanto tempo ficaram internados? Qual tem sido o índice de pessoas, qual o índice de rotação dos leitos de CTI para o paciente brasileiro? Por que a gente fala isso? Quando a gente pega um paciente de mais idade, como é o perfil dos pacientes italianos, o tempo de permanência nas UTIs chega a ser 20, 18, 22 dias de média. Quando a gente pega os pacientes mais jovens, aqueles que precisam eventualmente de um leito de CTI, o tempo médio de permanência cai para 8, 7, 10, dependendo do perfil do paciente. Então, em um leito de CTI, que um idoso fica quase 30 dias, naquele mesmo leito passam 3 jovens. Então, se a gente sabe a idade média, a gente pode preparar bem melhor o cálculo. Depois a gente fica todo mundo pensando no respirador, mas tem um grande número, um enorme número de pacientes que a gente chama da zona cinzenta. Ele é aquele paciente que não está nem tão bem para ficar em casa, mas também não é um paciente para ir para o UTI. Ele fica ali naquela zona cinzenta. Esse paciente ele vai precisar de leito hospitalar, ele vai precisar internar, ele vai precisar de fisioterapeuta, ele vai precisar de recursos respiratórios, às vezes um catéter, que não é um tubo, para auxiliar, às vezes uma máscarazinha para respirar, e não precisa ir para o CTI, mas também não pode sair da unidade hospitalar. Esse deve ser o grande contingente de pacientes que vão precisar, em algum momento, de hospitais, em algumas cidades de hospitais de campanha, de algumas alternativas de internação. Agora, com a redução da mobilidade, com a interrupção, por exemplo, das cirurgias eletivas, nós percebemos que a taxa de ocupação dos CTIs brasileiros caiu 30%, 40%. Nós temos uma quantidade de leitos de CTI muito expressiva, muito boa. Se a gente souber fazer bom uso, a gente vai conseguir acomodar um número enorme de pessoas. Nossa relação leito de CTI habitante, comparada com países europeus que sofreram muito, como a Itália. Gabardo estava passando outro dia contra a França, não era isso, Gabardo? A nossa relação era uma relação melhor em muitos lugares do que desses países, menor do que a da Alemanha, que é uma das maiores relações do mundo, né? Enfim, nós vamos ver como é que se comporta. A gente tem receio de cidades como o Rio de Janeiro, todo mundo fala, olha, quando entrarem nas comunidades, entrar nas favelas, vai ser Vamos ver como é que isso se comporta. A faixa etária das comunidades é muito mais jovem. Pode ser que eles construam um sistema imunológico rápido e protejam os seus moradores. Esses testes rápidos que nós vamos entrando agora, nós vamos ver uma coisa muito interessante dentro do Brasil, que é quantos % da nossa população que está fazendo anticorpo, que talvez seja essa a grande medida para a gente fazer dinâmica social. Portanto, a gente está só no início, a gente tem 30 dias do primeiro caso, a gente começou o início, lembra que eu explicava para vocês? Os números vêm, depois começam a aumentar, chega uma hora que ele cresce muito rápido. Nós estamos iniciando a subida. Essa subida ela leva algumas semanas. Nós temos as nossas projeções e vamos ver se essas projeções vão bater. A gente sempre procura se antecipar os problemas para 30 dias e fazer quais são as recomendações que a gente acha que sejam necessárias. E aí vem a questão da quarentena. Como é que isso funciona?
A quarentena é um mecanismo que a gente lança a mão quando a gente tem uma doença infecciosa, como é o caso dessa, cuja transmissão seja fácil, como é o caso dessa, que nós não tenhamos sistema imunológico, como é o caso dessa, aonde nós possamos ter consequências de muita letalidade ou consequência de uso em paralelo intenso do sistema de saúde, que é o caso dessa. A última vez que o Brasil fez uso de quarentena por saúde foi em 1917, a época da gripe espanhola, há exatamente 103 anos atrás. Então, é normal, faz parte desta situação. Quando se fala em quarentena, nós errarmos ou calibrarmos ou fazermos projeções e momentos um pouco fora e questionáveis por A, por B ou por C. Então, vamos lá, se nós estamos começando o processo, nós estamos iniciando a curva, nós temos que ter muita calma, porque a quarentena é um remédio extremamente amargo, extremamente duro, e vai ter a hora que a gente vai precisar usar. Então, você tem desde redução de mobilidade, que você pode fazer antes do lockdown, como estão chamando. O brasileiro adora copiar palavras americanas, inglesas, eles chamam lá de lockdown, quer dizer, fecha tudo. Antes de adotar o fecha tudo, existe a possibilidade de trabalhar por bairro, existe a possibilidade de fazer redução de mobilidade urbana em determinados aparelhos. Existem uma série de medidas que vai se tomando até que você tenha um patamar. Aí você chega, quando eu chegar neste patamar, eu passo a considerar conter um bairro, conter uma cidade. Nós saímos praticamente do início dos números para praticamente um efeito cascata de decretação de lockdowns em todo o território nacional em paralelo, como se nós estivéssemos todos em franca epidemia. E isso causa uma série de transtornos para o próprio sistema de saúde, que é a única razão das nossas medidas aqui. Nós não vamos mudar 1 milímetro do nosso foco na vida. Nós vamos focar na vida durante todo esse tempo. Nós não vamos perder o foco que nós já construímos, estamos todos muito conscientes no foco da vida, da proteção à vida. Mas quando nós vemos que determinadas medidas colocam em risco também, vocês ouviram aqui várias vezes a gente falar, não consigo chegar à vacina porque não tem mais o avião, não consigo produzir o ventilador porque o funcionário não chega na firma de ventilador, não consigo fazer determinada coisa por causa disso ou daquilo. Todas essas situações, quando vai se fazer um procedimento desse, elas têm que estar muito bem pactuadas. Tem países que trabalham por cores. Olha, o veículo for selo azul, por exemplo, é saúde. Se for selo amarelo, é segurança. Se for selo branco, é jornalismo. Se for selo... E você vai trabalhando com as vias abertas para aquele pessoal poder andar. Vai se trabalhando de uma maneira também coletiva, onde se coloca, olha, eu vou começar no dia tal e vou terminar no dia tal, porque quarentena sem prazo determinado para terminar, ela vira uma parede na frente das necessidades das pessoas, que precisam comer, que precisam abastecer suas casas, que precisam ir no supermercado, que precisam dos gêneros, que precisam ir e vir, porque isso faz parte da própria sobrevivência. As questões econômicas são importantíssimas e fizeram parte da linha da fala do presidente, onde ele coloca que, se não tivermos um cuidado com a atividade econômica, essa onda de dificuldade que a saúde vai trazer virá uma onda de dificuldade maior ainda em relação à crise econômica. Nós da saúde não podemos ser insensíveis, nós entendemos e enxergamos e vemos isso com muita clareza. O que nós queremos é fazer de uma maneira organizada. Nós estamos hoje, tem 3 ou 4 dias que iniciou esse processo de interrupção.
começou no domingo, se me parece, alguns países começaram segunda, estados terça, não é isso? Então, o que nós propusemos, o Ministério da Saúde, aos senhores governadores? Tragam um, dois, três, eles devem estar discutindo. Eu discuti isso agora há pouco com o governador Ronaldo Caiado, para que a gente traga junto, dentro de uma pequena unidade, e façamos juntos a proposta nacional, para que todos saibam, olha, quando o número de casos estiver aqui, vai acontecer isso. Quando estiver aqui, vai acontecer isso. Você me comunica, eu dou uma olhada, checo, falo ok, me preparo. Quais são as atividades econômicas que a gente considera que são essenciais? Tenho certeza que todos, sentando e olhando os quadros, todos juntos, me traz o boletim epidemiológico. A situação do Ceará, como eu chamei a atenção aqui no começo, é totalmente diferente da situação de Goiás. A situação de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, embora nós sejamos o Brasil tem vários Brasis. Eu tenho uma preocupação com o Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, é o nosso local de pessoas mais idosas. Então, é lógico que lá os critérios têm que ser diferentes do que na Amazônia, que é o nosso estado de população mais jovem. Tudo isso a gente tem aqui métrica e a gente pode e deve fazer juntos. A gente não vê, e eu sei que muita gente falou, hoje especularam, o ministro vai sair, o ministro não vai sair. Eu vou deixar muito claro, eu saio daqui na hora que acharem que eu não devo trabalhar, que o presidente achar, porque foi ele quem me nomeou, ou se eu estiver doente, que é possível ter uma doença, ou num momento em que eu achar que esse período todo de turbulência já tenha passado e que eu possa não ser mais útil. Nesse momento de crise agora, eu vou trabalhar ao máximo, a equipe está todinha focada, nós vamos trabalhar com critério técnico, sempre. Queremos que a gente repasse determinadas estruturas que possam e devem e têm que ser feitas por um comitê muito mais alargado do que o da saúde. Tenho certeza que esse comitê vai achar boas soluções para a economia em tempos de problemas de saúde, vai achar boas soluções para a logística, boas soluções para a cultura, boas soluções para uma série de atividades que são essenciais na vida da gente. Não tem como a gente chegar e falar assim, um chaveiro não é essencial. Se você precisar entrar numa casa e ela estiver fechada e você estiver sem a chave, só um chaveiro poderá resolver o seu problema naquele momento. Então, a essencialidade das medidas, a capacidade desse país respirar, porque a saúde só pode funcionar quando gera riqueza. Eu sou de um estado agrícola, nós temos uma safra para colher, uma safra daqui a pouco para plantar, e sem alimento, não adianta a gente fazer luta, porque quem está segurando a economia desse país é o agro. Então, a gente precisa também pensar em tudo isso, e eu vejo nesse sentido a grande colaboração da fala do presidente. Chamar a atenção de todos que é preciso pensar na economia. A maneira como nós vamos fazer isso será juntos. Nós vamos construir juntos. Não só a equipe dos governadores, como os representantes, provavelmente, de um prefeito, mas, enfim, nós vamos fazer juntos com os inúmeros ministros de Estado que participam dessa força-tarefa que acomete a todos. Todos. Não há um ministério que não tenha as suas peculiaridades. Tenho total informação aqui sobre, por exemplo, segurança, necessidade de EPIs também para aqueles que zelam pela segurança. Conheço toda a situação ligada aos demais ministérios, sei o quanto que eles são afetados por isso. A saúde não é uma ilha, nós não vamos nos tratar isoladamente, não existe só coronavírus. Nós temos um sistema de saúde que tem que trabalhar. Eu tenho recebido médico fechando consultório de ginecologia, consultório de pediatria, clínicas de ultrassonografia, laboratórios de análises clínicas. A vida continua, outras doenças acontecem, as pessoas têm que ser atendidas, as pessoas têm dor de dente, as pessoas têm necessidades, as pessoas estão em tratamento.
as coisas continuam, os arquitetos têm que trabalhar, têm que projetar. Nós entendemos tudo isso. Então, o Ministério da Saúde vai procurar agora, com essas equipes dos governos, que foram muito assimétricas, tomaram medidas assimétricas, talvez pela aquela necessidade de, naquele momento, naquele clima, da maneira como estava o comportamento da nossa população. Enquanto o Ministério da Saúde passou aqui o mês de janeiro, de fevereiro, de março, recomendando, orientando, pedindo para as pessoas parece que a ficha não caía. Estava todo mundo numa praia, estava todo mundo andando para lá e para cá, todo mundo em bar, todo mundo bebendo, todo mundo achando graça, fazendo piada. E não é o momento de fazer piada, embora a gente seja muito bem-humorado no Brasil, o momento agora é da gente olhar, reconhecer, ter calma, todo mundo sentar na mesa, não tem partido político, não tem A, B, C ou D, tem nós, povo brasileiro, nós vamos ser profundamente, cada vez mais focados no trabalho que a gente tem que fazer. Não tem ninguém nessa equipe aqui que não saiba o tamanho do problema, a gravidade do problema, as ações que a gente tem que tomar, como informar a população. Já falamos que teremos dias difíceis, semanas duras, vamos ter agora a nossa subida de casos, temos a maior metrópole da América Latina, São Paulo, sabemos das nossas dificuldades hospitalares, sabemos que no final essa contaminação por esse vírus vai chegar num ponto de equilíbrio e vai passar. Sabemos que isso deve ter acontecido na China num número astronômico de casos, astronômico, que por algum motivo ficou embaixo do tapete, e é isso que fez com que todo mundo ficasse aguardando, porque passou-se a percepção de que eram poucos casos. É isso que leva a Índia ontem a fazer uma quarentena de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. É isso que leva a Inglaterra a parar a Inglaterra. É isso que leva a Espanha a estar com a dificuldade, com o sistema colapsado, que é aquilo que vocês têm visto, pessoas em ringue de patinação servindo de câmara fria. É isso que leva Nova York. A prefeitura está extremamente preocupada com a capacidade do sistema de saúde de Nova York não aguentar, e é isso que vai trazer para nós. E não será culpa de A, de B ou de C, será a nossa história. E talvez ao término dessa história a gente saia maior para poder dialogar e ver que não dá mais para a gente não ter saneamento, não dá mais para a gente ter favela, habitação inadequada e achar que aquilo é uma cultural, que aquilo é uma comunidade cultural. Não é, aquilo são pessoas. Não dá para a gente ter o sistema de transporte hiperlotado que a gente tem e achar que aquilo é cultural, que aquilo é assim mesmo, que é o jeitinho brasileiro. A gente vai ter que sair disso sem vencedor, sem perdedor. Sem ataque, sem apontar dedo para A, para B ou para C. A gente vai ter que sair disso e depois de enfrentar essa situação, aí um grande debate para saber como evitar, como se preparar, como conduzir melhor os destinos desse país. Acho que no momento a gente pode assegurar que a gente está dentro do que a gente pensou que ia acontecer nesses primeiros 30 dias. A gente está controlando ao máximo para ter bom uso desses equipamentos, para que a gente possa tê-los na hora e no momento que a gente precisar. Não adianta as pessoas me pedirem, me mande máscaras aqui para uma cidade que não tem nenhum caso. Calma, calma. Agora nós vamos fazer na ótica de distribuição racional. Nós vamos atravessar isso com ciência numa mão, está aqui no Denizar, todo o setor dele, informação sobre esta epidemia, está aqui o Wanderson com todos os números dele, e capacidade de fazer abastecimento e atendimento, que está aqui o Gabardo com toda a experiência dele. Esses vão ser os 3 eixos: ciência, atenção, monitoramento e operacional. E vamos atravessar isso, sim, todos juntos, vamos fazer um bom trabalho, o máximo que nós pudermos fazer. As pessoas me perguntam, chá é bom?
Minha avó falou para mim que vocês vão me ver tomando chá, eu estou tomando xícara de chá direto. Falaram para mim que é bom, mal não faz. Canja de galinha é bom. Minha mãe falou para mim que é bom. Todo dia eu tomo uma canja. Vocês acham que eu ando de pé descalço e vou abrir a geladeira? Jamais. Eu calço uma meia. Eu não pego golpe de ar. Eu ponho um casaquinho para ficar quietinho. Nós estamos assim, eu não bebo gelado. Porque isso é o que a gente sabe que funciona, porque é o que a gente aprendeu com os nossos pais numa época que tinha gripe e não existia remédio. No mais, oração é bom? Me perguntaram outro dia se as igrejas devem estar abertas, devem estar fechadas, que fiquem abertas, só não se aglomerem, mas rezem, orem. Fé é um elemento de melhora da alma, do espírito. Os pastores, padres, preguem pela televisão, preguem pela internet, as pessoas precisam, façam suporte telefônico, farmácia popular. Outro dia estavam me falando, Denizar, que a pessoa tem que ir lá para trocar a receita, não é isso? Como é que é a história? Aquilo é inadmissível, porque a farmácia popular, a pessoa tem que trocar a receita para poder ter o medicamento, não é isso? Não, isso já mudou, ministro. Mudou. Nós ampliamos o prazo. A dispensação de medicamentos hoje é feita ao invés de 30 dias, 90 dias, o paciente recebe o quantitativo para 90 dias. Isso. E ampliamos o prazo de validade da receita exatamente para dar mais comodidade aos pacientes e evitar a necessidade Isso para os idosos, isso é uma segurança, a gente explica para eles, porque eles falam assim, eu preciso sair daqui porque eu tenho que ir lá no meu médico para trocar a receita, porque senão eu vou ficar sem meu remédio. Então, aqui a turma do Menizar aumentou o prazo da receita, ela não precisa ir lá no médico, pode ficar tranquila. Donos de farmácia, se vocês têm, como vocês pedem para todo mundo o CPF, vocês têm o cadastro de todo mundo, porque esse cadastro de quem toma qual remédio vale muito, procura pegar a sua clientela, liga para ela e manda entregar na casa dela. Faça um ato de voluntariado, de carinho. Faça com que as pessoas entendam que elas estão sendo vistas, estão sendo cuidadas. Né? Vamos deixar o máximo possível agora aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa solidariedade, nosso companheirismo. Vamos procurar segurar um ao outro. Quando estiver meio caído, dá a mão, levanta. Nós vamos estar aqui. O Ministério da Saúde está ao seu lado, nós vamos trabalhar, o governo federal está firme, o nosso presidente fez um apelo, nós vamos sim olhar. Tem duas maneiras de se fazer eventuais quarentenas, tem essa que é horizontal, tem uma que é a chamada vertical, que é quando você chega e fala assim, olha, o risco do pessoal de 49 anos para baixo é tão baixo que se eles tiverem um bom comportamento social, você pode soltar. Isso tudo vai vir aqui, está estudando, tem um bando de gente estudando, tem salas de situação, tem epidemiologistas daqui, de fora. Nós não vamos fazer nada que a gente não tenha confiança que a gente pode sugerir. Acho que o momento é um momento para a gente se unir, um momento para a gente andar, está tudo bem. Os governadores rapidamente vão reposicionar. A gente tem que melhorar esse negócio de quarentena. Ficou muito desarrumado, não ficou bom. Foi precipitado, foi cedo. Foi uma sensação de entramos e agora como é que saímos. Então as pessoas têm que saber, olha, se vamos fazer um sacrifício de uma semana agora, vamos. Se daqui a 2, 3 semanas chegarmos nesse patamar, talvez tenhamos que parar por mais tanto. E assim a gente vai junto. Dançar essa sanfona de para um pouquinho, pode andar, para ver se a gente sai disso o mais rápido possível. E sempre, lá nas minhas orações, esperando uma vacina, esperando um medicamento, esperando que o sol tropical, eu fico cuidando muito os casos de Cuiabá, porque eu falo, se esse vírus não gostar de sol, lá em Cuiabá não vai ter caso. Como o Mato Grosso demorou um tempão, eu fiquei achando que era o calor de Cuiabá, a minha eterna capital, quase que eu fui lá para Cuiabá, para ficar lá com meus amigos cuiabanos. Mas, infelizmente, o calor de Cuiabá, ele ainda está ali, e o vírus também está ali, já teve casos confirmados em Cuiabá. Enfim, gente, vamos trabalhar, nós estamos aqui juntos, eu espero que vocês consigam construir juntos um bom clima para que a gente possa fazer
essa caminhada. Hoje foi bastante informação, bastante coisa. Sei que deve ter perguntas. Vou deixar aqui o Denizar, vou deixar o Gabardo, vou deixar o Wanderson. Se tiver alguma pergunta que seja diretamente para mim, o Strauss vai fazer a leitura. E se for diretamente para mim, ele me passa e na sequência eu respondo. Tá bom? Boa condução aí do boletim para vocês. Então, conforme o combinado, nós vamos ler conforme o combinado, nós temos o grupo de jornalistas pré-cadastrados. Neste grupo, nós aceitamos uma pergunta por jornalista / veículo e nós organizamos, não pela ordem de chegada, mas sim pelos temas, né? Então, a gente agrupou pelos temas. Eu vou passar a leitura. O primeiro tema é distanciamento social, André de Souza, Jornal Globo. O Ministério da Saúde, que está na linha de frente de combate ao coronavírus, foi consultado pela Presidência da República na elaboração do pronunciamento feito pelo presidente ontem. Vocês concordam com o presidente de que o comércio seja reaberto no Estado? Bom, vamos. Primeira pergunta. O presidente fala diariamente com o ministro da Saúde. Todos os dias eles falam, mais de uma vez por dia. Obviamente que esse assunto é o assunto mais importante no momento e eles devem tratar disso com bastante frequência. Nós recebemos orientações do ministro. As nossas orientações são passadas diretamente para o ministro, para a nossa equipe de secretários, e é assim que a gente trabalha. Então, eu não posso fazer nenhuma consideração sobre como são os diálogos entre o presidente e o nosso ministro. Natália Cancian, Folha de São Paulo. O presidente disse que iria pedir ao Ministério da Saúde que avaliasse a recomendação de isolamento vertical apenas de idosos e pessoas com doenças crônicas. A pasta vai rever suas recomendações nesse sentido? Deve também fazer uma recomendação para encerramento de medidas de quarentena e retomada de atividades? E em que período? Não. A pasta não vai fazer nenhuma mudança na sua sistemática. A pasta está estudando todas as possibilidades. Como o ministro falou anteriormente, isto tem sido, não é de ontem, não é porque o presidente pediu, esse é um tema que tem sido analisado pela nossa equipe. Vai continuar sendo analisado. No momento que a nossa equipe achar que esse é o melhor caminho, e pode ser que esse melhor caminho não seja geral para todo o país, que esse melhor caminho possa ser implementado em algumas situações especificamente, ele será feito. Então, não é porque houve uma determinação superior, ela será implementada se o nosso corpo técnico, se os nossos consultores chegarem à conclusão de que esse é o caminho a ser percorrido. Maria Eduarda Cardim, Correio Brasiliense. Como o Ministério da Saúde avalia as orientações do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que pediria uma mudança na orientação do isolamento da população para o isolamento vertical? Governadores de cidades que ordenaram o fechamento do comércio não essencial, como São Paulo, devem voltar atrás? Qual a orientação? O presidente é o presidente do país, ele tem todo o direito de pedir ao ministro que avalie uma situação. Ele fez isso ao ministro e o ministro nos repassou, nós vamos continuar estudando essa possibilidade. Ela vai ser implementada, vou responder pela terceira vez, se nosso corpo técnico achar que este é o melhor caminho para determinadas situações. Os governadores que ordenaram o fechamento, o ministro já colocou todas as dificuldades que foram criadas por essa atitude, se foi o momento adequado ou não, se devia ser com a extensão que foi tomada essa decisão, se poderia ser mais localizada. Nós não vamos pedir para que ninguém reveja as suas situações. Nós queremos discutir com os estados permanentemente, nós vamos manter o nosso diálogo com as secretarias, o nosso diálogo com a Secretaria de São Paulo é diário. O secretário Anderson fala todos os dias, conversa todos os dias com o secretário de Saúde de São Paulo. Nós falamos diariamente com o secretário de Saúde do Rio de Janeiro. Nós vamos continuar trabalhando desta forma. Diálogo permanente, busca de soluções. Nós não vamos nos preocupar
acabar com o diálogo do governador com o presidente. Isso não nos cabe. Nós vamos continuar falando no nosso nível com o secretário de Saúde e buscando as melhores alternativas. Jonas Valente, Agência Brasil, muda alguma recomendação do Ministério diante do pronunciamento? Já está respondido. Érica Alcântara, Jornal Ouvidor, o Ministério vai revisar o plano de ação de combate ao coronavírus em razão das manifestações do presidente Bolsonaro? Haverá o chamado isolamento vertical? Já foi resolvido, já foi respondido, o ministro já fez todos os comentários a respeito disso e eu já respondi isso por 3 vezes. Leonardo Desideri, Gazeta do Povo, o Ministério da Saúde acredita na eficácia do isolamento vertical apenas de idosos e doentes crônicos, como propôs o presidente Bolsonaro? Essa é uma estratégia que precisa ser analisada, precisa ser estudada e ela pode ser implementada em determinadas situações. Isabel Mega, Band News TV. Na avaliação do Ministério, qual é o momento adequado para aplicar o isolamento vertical? Secretário Anderson, o senhor quer falar sobre o momento que o senhor imagina mais adequado? O que os nossos consultores têm recomendado em relação a isso? Bom, a transição de modelos ela tem que ser estudada e vai de acordo com a dinâmica de cada transmissão local. Para ficar um pouco mais claro, a diferença entre a estratégia horizontal e a vertical é que na horizontal você faz uma quarentena mais restritiva de todo mundo e a vertical você trabalha com grupos etários mais específicos. Para essa transição, nós estamos ampliando os testes, ampliando todas as estratégias para que a gente conheça melhor a doença, a dinâmica da doença. Nós estamos ainda numa fase inicial, né? O outono acabou de começar e estamos buscando a melhor maneira para fazer isso. André Borges, Estadão. O Ministério da Saúde concorda com a ideia de que as quarentenas no país sejam estendidas até o dia 7 de abril? Não, isso não foi, nós não estabelecemos nenhum prazo, não tem nenhuma definição em relação ao término das quarentenas. E isso é um tema que nós vamos discutir. Na próxima quinta-feira, amanhã, nós vamos reunir com os secretários estaduais e municipais. Amanhã, Anderson? Então, amanhã nós vamos reunir através por videoconferência com todos os 27 secretários estaduais, com mais um número considerado de secretários municipais das capitais, para dialogar em relação à continuidade das ações e tentar sempre, de acordo com as especificidades, de acordo com o que está acontecendo em cada local, nós termos as melhores alternativas. Portal Plox, Brenda Collin, direcionado ao ministro, mas acho que o secretário pode responder. O secretário João Reis disse ontem que a expectativa é que o número de casos no Brasil dobre a cada 3 dias, isso tomando as medidas de precaução. Mas o presidente Bolsonaro, em seu pronunciamento, criticou o isolamento social. Afinal, o Ministério da Saúde vai usar o isolamento social como uma das formas de combater a pandemia? Está respondido. João Pedro Melo, Band News FM. O Ministério da Saúde já tem estatística relacionada à quarentena? Os números de casos previstos tiveram alguma redução? Hoje é quinta-feira. A quarentena começou na terça. Nós temos 48 horas que o Estado de São Paulo implementou. Cristina Lemos. Menor possibilidade de ter algum resultado com alguma coisa que foi implementada há 2 dias atrás. Cristina Lemos, Record TV. Diante de iniciativas como a do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de autorizar a reabertura de comércio, qual a orientação geral do Ministério da Saúde quanto à circulação de pessoas em um cenário nacional de transmissão comunitária de coronavírus? Vamos lá. As recomendações do Ministério da Saúde são claras. Pacientes sintomáticos devem permanecer em isolamento doméstico, isolamento domiciliar, juntamente com os seus familiares. Pacientes com mais de 60 anos devem se manter em isolamento domiciliar, sempre e todo o tempo possível. Quando for necessário a sua saída para alguma atividade, como, por exemplo, fazer um atendimento médico, fazer um procedimento médico, ok. Além disso, as nossas orientações são para que a circulação seja a menor possível, no sentido de não haver aglomerações. Essas são as recomendações. Não haver aglomerações. Agora, a circulação que é necessária, que o país precisa, por todos os motivos que o ministro falou anteriormente, nós não colocamos nenhuma objeção. Os locais onde fizeram
uma restrição maior dessa circulação, fizeram por razões, entenderam que era o momento adequado, e agora nós vamos ter que conversar com eles para ver até que momento isso deve ser mantido, e vamos principalmente ter ideia de qual foi o resultado dessas ações. Pode ser que essas ações sejam um modelo para nós, para implementar mais adiante em outros locais. Talvez possa ser um modelo para a gente saber que não deve ser implementado em outros locais. Carlos Lins, do Poder 360, com o isolamento vertical, o setor aéreo deve voltar a operar normalmente. Quais as recomendações e restrições para o deslocamento de pessoas, tanto em território nacional quanto para entrar e sair do país? Sobre isolamento vertical não tem mais o que acrescentar. Agora, esta questão dos voos, dos cancelamentos do voo, o setor aéreo, tem sido muito prejudiciais para nós. Nós estamos com muita dificuldade de fazer chegar nos estados e nos municípios os equipamentos que são absolutamente necessários. Nós não conseguimos até agora entregar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, na região norte do país e região nordeste, por falta de voos. Mesmo quando a gente consegue, sempre tem um atraso de 24, 48 horas para nós conseguirmos embarcar. Então, essa questão dos voos tem sido muito prejudicial para todo o sistema de saúde. Joana Oliveira, o país. Cientistas indicam o avanço do coronavírus mais rápido que o previsto nas metrópoles brasileiras. Quais medidas, além de isolamento social, o Ministério deve adotar? Isolamento social, nós já falamos, né? Nós não temos um crescimento no país maior do que nos demais países, não é verdade. A nossa curva de crescimento está muito entre os países que tiveram um menor número de casos, que vamos comparar com a Alemanha, está entre a Alemanha, entre a Itália e a Espanha. Está aí por ali, na média. A partir do momento que nós tivemos o nosso registro do caso número 100, centésimo caso, o nosso crescimento vem sendo menor do que 33%. Nós projetávamos 33%, ou seja, a cada 3 dias nós dobraríamos. Tem sido menor. De ontem para hoje, o acréscimo de novos casos, em número absoluto, ele é grande, mas o acréscimo de ontem para hoje foi de pouco mais de 10%. Nós estamos trabalhando com uma expectativa de crescimento de 33% e o acréscimo de ontem para hoje foi 10%. No dia anterior tinha sido 24%. Nos últimos 3 dias, sempre ficou abaixo de 25%. Então, nós estamos acompanhando a velocidade do crescimento, está dentro do que nós esperávamos. Alexandre Madruga, Sulacap News. Qual o protocolo e de quem é a responsabilidade de implementação para o acompanhamento dos casos de coronavírus confirmados, mas sem sintomas graves e que estão em quarentena residencial? Secretário Anderson, por favor. A responsabilidade dos casos são dos municípios, os municípios eles realizam, só que no caso de um município com quarentena total, você muda, obviamente, o modelo de gerenciamento e monitoramento dos casos. Renata Maris, Época, Globo. Entre recomendações não farmacológicas divulgadas pelo Ministério da Saúde no último dia 13 para locais com transmissão comunitária, que hoje abrange todo o país, segundo portaria da última sexta-feira, está, abre aspas, instituições de ensino planejar antecipação de férias visando reduzir o prejuízo do calendário escolar ou uso de ferramentas de ensino à distância, fecha aspas. Pergunta, o Ministério recomenda ou não que as escolas voltem a ter aulas, considerando que uma sala de aula tem, em média, 30 alunos no ensino médio e 23 no ensino fundamental, sem contar as interações no transporte público, nas áreas de uso comum de sala, entre outros espaços? A própria sala de aula não seria considerada aglomeração? A questão das escolas, nós colocamos aqui, apresentamos em uma oportunidade, alguns dias atrás, várias alternativas. O Ministério da Educação faz parte do centro de operação e a gente está estudando todas as possibilidades. Agora, é uma área de concentração. O próximo tema, casos e óbitos. Letícia Carvalho, TV Globo. O Ministério da Saúde concorda com a afirmação do presidente de que outros vírus mataram muito mais e não houve comoção. O senhor explicou a ele sobre as diferenças, que este vírus tem alta transmissibilidade e, por isso, nas palavras do senhor ministro, pode fazer colapsar o sistema, levando a muitas mortes sem atendimento?
Essa resposta já foi devidamente explicada pelo ministro. O ministro colocou todas as situações da questão da transmissibilidade, da pressão que o coronavírus faz sobre o sistema de saúde, né? Muito mais até do que... Não é o somatório dos óbitos. O problema é o ataque que o coronavírus faz ao sistema de saúde, porque são pessoas de uma determinada faixa etária que ficam durante muito tempo internadas e que faz com que se esgote a capacidade de atendimento das nossas unidades de tratamento intensivo. Esse é o problema principal. Não é tanto pelo número absoluto de óbitos. Nós temos sempre nos invernos a preocupação com a influenza e a gente vacina todas as pessoas. Todos os anos morrem mais pessoas de gripe do que de influenza. Todos os anos. Bom, mas para a influenza a gente tem a possibilidade de fazer a vacina, reduzir o número de casos graves, reduzir o número de internações e reduzir o número de óbitos por influenza. Então a gente faz isso. O coronavírus nós não temos nem vacina, nós não temos tratamento e ele ataca sistematicamente uma faixa etária bem caracterizada, que são pessoas com mais de 60 anos, mas tem um dado significativo. As pessoas, na sua grande maioria, 99% das pessoas que vieram a óbito por coronavírus, elas tinham comorbidades. Apenas 1% dos casos não tinham comorbidades. Todas têm, ou tem uma doença associada, ou tem 2 doenças associadas, ou tem 3 doenças associadas. Então, nós tratamos com uma parcela da população que tem doenças graves, doenças crônicas, e que este vírus faz com que todos esses sistemas fiquem prejudicados de uma forma global. Então, é um tratamento muito complexo. As pessoas ficam, em média, de 14 a 21 dias internado em leitos de tratamento intensivo. Severino Mota, BuzzFeed News. É verdade que o coronavírus se manifesta como uma gripezinha ou como um resfriadinho em pessoas que têm histórico de atleta? Em casos positivos, as pessoas podem deixar de lado as recomendações do Ministério da Saúde, uma vez que não sofrerão quase nada com a Covid-19? Cada 100 pessoas que são portadoras de coronavírus, de cada 100 pessoas, 14 delas nós vamos conseguir fazer o diagnóstico. 86% sequer será feito o diagnóstico porque não terão sintomas. A grande maioria das pessoas não terá sintoma, só uma pequena parte. O problema é que essa pequena parte que tem sintomas, ela vai ter um número considerável de casos graves e um considerável número de óbitos. Mas é verdade que quase 90% dos casos são assintomáticos. Rafael Bittencourt, Valor Econômico. O Ministério da Saúde tem alguma estatística relacionada ao perfil socioeconômico dos infectados? Quantos deles foram atendidos pelo SUS? Amanhã nós vamos divulgar detalhamento maior sobre os casos. O próximo tema é testes e diagnóstico. Natália André, CNN Brasil. O Ministério já tem um orçamento de quanto vai gastar com a compra de novos testes? O secretário Anderson já falou sobre isso ontem com bastante detalhamento. Nós estamos já elaborando uma contabilidade paralela para ser disponibilizada na página do Ministério da Saúde, e isso deve ficar pronto nos próximos dias, onde todas as despesas relacionadas ao coronavírus estarão explicitadas. Natália Fruit, RBS TV. O Ministério disse que está priorizando a testagem de casos graves de Covid-19. Porém, há vários exemplos nos estados de casos graves de pacientes que sequer tinham sido notificados como casos confirmados. A primeira morte no Rio Grande do Sul é de uma paciente que estava na UTI e que não estava entre os casos confirmados da doença. O que está acontecendo? Os testes estão demorando? Estão faltando testes para os casos graves? Os estados e municípios estão errando? Bom, primeiro que há uma subnotificação importante de casos graves no sistema. E, com isso, pedimos que a responsabilidade não são dos estados e municípios, são das unidades, dos hospitais que atendem, sejam privados ou públicos. A notificação é uma condição obrigatória para o sistema funcionar. Segundo, os casos de síndrome é um conjunto de sinais e sintomas com etiologias diferentes. Nós estamos no
na sazonalidade de doenças respiratórias. Não é porque é um caso grave que necessariamente vai ser um caso de Covid. Então, nós estamos testando esses casos. Quando eles são notificados e chegam no sistema público a notificação, chega o resultado do exame, chega a amostra no laboratório público, nós estamos realizando de todos os casos. Sabemos que há uma subnotificação e, por isso, pedimos a todas as instituições, públicas ou privadas, de saúde, que façam revisão dos casos que estão internados com sintomas respiratórios e que façam a notificação. Porque a gente já sabe que nem todos os casos internados estão registrados no sistema. Aí não é responsabilidade nem do município, nem do Estado, nem do Ministério. O procedimento está claro para todas as instituições de saúde pública e privada. Então, e o teste não está demorando. Nós enviamos 32 mil testes, 35 mil testes, 32.500 testes para todo o Brasil. Temos, até agora, 2.000 e poucos casos. Tem muitos estados que ainda estão utilizando. Agora, é importante lembrar uma coisa. Eu vou tentar explicar brevemente. O teste em São Paulo, o volume de casos em São Paulo é muito maior do que em outros estados. Cada kit que nós enviamos dá para fazer na mesma placa 20 amostras simultaneamente. Se o LACEN estiver utilizando uma placa de 20 para fazer 10, para fazer 8, eu estou desperdiçando no mínimo 10 amostras de caso. Então, é fundamental que se aglomere a cada conjunto de 20 casos, porque nós temos que utilizar da melhor maneira possível os testes que nós temos. E o que a gente está vendo em várias localidades é um uso não adequado de testes naqueles locais que estão começando. Então, estados que não tenham pelo menos 20 casos para testar por vez, esperem aglomerar, porque o diagnóstico não altera o manejo. Ele não precisa ser em tempo real do ponto de vista para tomada de decisão em relação ao caso. Precisamos economizar os testes. Não há teste para todas as pessoas. E os testes devem ser priorizados para os casos graves. Por quê? Porque se eu identifico um caso grave de síndrome respiratória internado que não é Covid, eu posso tirá-lo e isolá-lo dos outros casos de Covid, diminuindo assim o risco de contaminação dentro da instituição hospitalar. É por isso que nós estamos trabalhando com priorização dos casos graves, porque os casos leves nós estamos monitorando, continuamos monitorando por meio da vigilância sentinela. Tem unidades em vários estados. Não tem em todos os locais, porque é sentinela. Agora, os estados que não possuem unidades sentinelas em pelo menos uma região de saúde, eu solicito que eles enviem a proposta de ampliação de unidades sentinelas para essas regiões, porque não dá para espalhar demais os testes para casos leves. Nós não vamos testar todos os casos leves do Brasil. Pedro Campos, TV Band, o Brasil o Brasil já tem à disposição o teste de imunocromatografia IgG, IgM. Podem explicar melhor como funciona esse teste? Uma boa pergunta do Pedro Campos. Este teste é o que está chegando para nós. Nós colocamos o prazo do fornecedor dia 30 de março, na próxima segunda, estamos aguardando, ele está em trânsito, deve chegar proporcionalmente de acordo com a escala de entrega. O IgM e o IgG são anticorpos que aparecem em torno do 5º, 7º dia do início do sintoma. Então, a pessoa, quando ela tem um contato, vamos lá, eu estou sem o vírus. O doutor Gabardo está aqui próximo de mim e está doente com o vírus com o coronavírus. Se eu pegar o vírus, se eu for infectado
pelo doutor Gabardo, pela proximidade, estamos aqui próximos, eu vou demorar em torno de 14 dias para iniciar os sintomas. Então, é o tempo mais ou menos que vai demorar. No momento que começa o sintoma, pode ser uma febre, um mal-estar. A primeira coisa que vai acontecer é aumentar o número de vírus dentro do meu corpo. Neste momento, o melhor teste para se fazer é o teste RT-PCR. Por quê? Porque o IgM ainda, os anticorpos ainda não estão em quantidade suficiente para o teste detectar. Então, lá para o 7º dia, eu vou utilizar o teste de IgM-IgG, que é um teste do furinho do dedo. Este teste, ele é novo, é um teste muito novo e tem várias limitações. Nós estamos trabalhando, o protocolo está pronto, temos discutido isso com dezenas de infectologistas, com os secretários estaduais. Todos estão contribuindo na elaboração do protocolo. Isso vai ajudar muito, principalmente para as medidas referentes aos profissionais, ao trabalho, à questão laboral, colocando e permitindo, porque na medida que eu souber que uma pessoa já está curada, não tem sintoma, e ela deu positivo no teste, já está... já saiu do isolamento, essa pessoa vai poder voltar para suas atividades normais, porque ela já estará imunizada contra o coronavírus. É a vacina de Deus. Secretário, o senhor falou, o sintoma aparece no 14 dias, é no período de 14 dias, não é isso? No período de 14, em até 14 dias, exatamente. Do momento que eu tive contato com o vírus, até o momento que aparece a primeira febre, ou a primeira dor no corpo, ou a primeira coriza. Isso não é matemática. Pode acontecer, a depender de cada caso, com um tempo menor do que 14 dias. Próximo tema, assistência e equipamentos. Letícia Casado, The New York Times. Quantos leitos de UTI o SUS tem livres hoje, portanto, sem contar com leitos privados? Sem contar com os leitos privados nem ocupados? O SUS trabalha com uma ociosidade em torno de 22%. Os leitos de UTI do Sistema Único de Saúde, na média, são ocupados na ordem de 78%. Então, nós temos 22% dos leitos ociosos. Isso significa, num grupo de 27 mil leitos, em torno de 5 mil leitos ociosos. Além disso, com a redução das cirurgias eletivas, as informações que nós estamos recebendo é que houve uma redução de 30% na ocupação dos leitos de UTI por conta da não realização de procedimentos eletivos. 30% desses 27 mil leitos corresponde a mais 8 mil leitos. Então, nós estamos trabalhando hoje com uma projeção de estarmos com 12 a 13 mil leitos de UTI disponíveis para o atendimento dos pacientes com coronavírus. Letícia Santini, Jovem Pan. Como está a situação de produção dos respiradores anunciados nesta semana? Pode nos dar atualizações sobre o tema? Sim. Os primeiros 200 leitos de UTI já foram instalados em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. E nós estamos, nesta semana, iniciando a instalação dos demais 340 leitos de UTI que vão atender a todas as unidades da federação. Isto com recurso nosso, com leito de UTI locado pelo Ministério da Saúde. Muitos estados e muitos municípios estão implementando leitos por conta própria do município ou do estado. E aqui cabe uma observação. O Estado de São Paulo tem reclamado e ameaçando entrar na justiça por conta de não poder viabilizar as aquisições de leitos de UTI em que o próprio Estado ou o município quer fazer a aquisição. Não tem necessidade nenhuma de acionar a justiça para isso. Efetivamente, o Ministério da Saúde deu uma ordem que todos os produtores de respiradores eles não podem exportar e nem vender sem autorização prévia do Ministério da Saúde. Porque nós queremos que esses leitos de UTI sejam direcionados para os locais onde a necessidade esteja bem estabelecida. Então, neste caso,
Caso de São Paulo, basta informar ao Ministério da Saúde quem é o fornecedor e o quantitativo de leites que o Estado de São Paulo quer comprar, imediatamente o Ministério da Saúde vai fazer a liberação e esses leites poderão chegar aos hospitais, aos municípios, a todos os hospitais do município de São Paulo ou do Estado de São Paulo, sem nenhum problema, sem necessidade de acionar a Justiça. É simplesmente uma prerrogativa do Ministério da Saúde para poder alocar os leitos para os locais onde nós achamos necessário. E, por óbvio, que São Paulo, nesse momento, é a nossa maior preocupação e é para lá que nós queremos dirigir maior quantidade de leitos. Juliana Contaifer, Metrópolis. Uma reclamação dos governadores nos últimos dias é a questão da centralização pelo governo federal dos respiradores e medicamentos, retirando esses produtos da administração do Estado. Qual é a recomendação do Ministério da Saúde quanto a esse assunto? Então, a questão dos respiradores eu acabei de explicar, não é uma questão do Ministério da Saúde impedir que esses respiradores cheguem nos estados. É a preocupação em poder direcionar os respiradores para os locais onde haja necessidade. Em relação a medicamentos, não tem nenhuma determinação do Ministério da Saúde centralizar os medicamentos, continua tudo igual, não houve nenhuma modificação. A única modificação que houve foi de parte da Anvisa em relação à cloroquina, a hidroxicloroquina, no caso, que é o que tem nas farmácias. A cloroquina é só distribuída pelo governo federal. Houve uma determinação da Anvisa de que esse produto só possa ser disponibilizado com receita médica. Do resto, não tem nenhuma proibição do Ministério da Saúde centralizando qualquer aspecto da assistência farmacêutica. Só me permite complementar e informar também para os estados do norte que a Anvisa fez o ajuste na instrução, retirando a cloroquina quando envolvida a programas do governo. Então, ela segue no mesmo padrão que estava anteriormente dentro dos estados. Não é isso, doutor Denizar? Também só para adicionar em relação aos medicamentos, o Ministério da Saúde já compra de forma centralizada quase que 1/3 da lista da Rename. A Rename é uma lista de medicamentos essenciais que totaliza 900 medicamentos. 1/3 desses medicamentos já representam a compra centralizada. São os medicamentos de alto custo, onde o Ministério da Saúde usa o seu poder de barganha para comprar com melhores preços e depois faz a distribuição para os estados. Mas não houve nenhuma modificação em relação ao Covid-19. Renan Ramalho, de O Antagonista. O Ministério da Saúde manterá a requisição de equipamentos, suprimentos e insumos junto a fabricantes, mesmo ante o risco de prejudicar as compras já realizadas por estados e municípios para preparar seus hospitais e equipes para o enfrentamento da Covid-19? Vamos de novo responder agora para o antagonista. O Ministério da Saúde não vai prejudicar de forma alguma as aquisições dos equipamentos, dos respiradores São Paulo e Rio de Janeiro. Só um minutinho, eu quero terminar de ler. Quanto à questão de requisições de equipamentos, o que nós estamos fazendo nós estamos requisitando equipamentos que estão saindo ou que está sendo tentado fazer a exportação. Todos os produtos que estão, de alguma maneira, sendo exportados, nós já conseguimos confiscar máscaras, já conseguimos confiscar respiradores, já conseguimos confiscar vários equipamentos de proteção individual. E isso nós estamos fazendo efetivamente. O fabricante, o produto que tem na fábrica, de maneira alguma está sendo confiscado. Ela está sendo regulada para que possa ser direcionada para os estados, os municípios, os hospitais, onde haja a necessidade. Então, nós não vamos, de maneira nenhuma, prejudicar as compras que já foram realizadas por estados e municípios. Isa Staciarrini, CBN, houve informação de que respiradores que estavam sendo adquiridos pelo governo do Amapá para tratar pacientes com coronavírus foram confiscados pelo Ministério da Saúde. A informação de equipamentos confiscados por parte do Ministério da Saúde procede? Por que foi tomada essa atitude? O que o Ministério tem a dizer a respeito? O Ministério da Saúde tem a dizer que não houve confisco de equipamento na fábrica. Houve confisco de fábricas que estavam tentando exportar os produtos. Portanto, não tem nenhuma tomada de decisão aqui a ser revista por parte do Ministério da Saúde. Só para confirmar, ontem eu já tinha dito isso aqui na entrevista coletiva, que nós fizemos, no dia de ontem e 2 dias
mês atrás, nós fizemos 71 requisições de produtos que estavam sendo exportados, 71. Em Santa Catarina, nós impedimos uma exportação de 5 mil máscaras. Hoje teve uma de quantas máscaras, Roberto? 5 milhões foi a maior que a gente fez. 5 milhões de máscaras em Santa Catarina que estava sendo exportado. Então, temos 71 requisições de produtos que estavam sendo exportados. Só isso. Não estamos fazendo requisição do produto que está na fábrica e que está sendo comercializado com os hospitais brasileiros. Marcela Fernandes, Huffington Post Brasil. Há relatos de confisco de equipamentos em hospitais nos estados. O que tem acontecido? São de contratos anteriores à pandemia? Já respondido, né? Júnior Berilo, Super Rádio São Paulo. Em relação à prevenção, o álcool gel, vários comerciantes continuam agindo de má fé e comercializando o produto com preços abusivos. A fiscalização compete aos PROCONs estaduais. O governo federal teria condições de tabelar o produto por solicitação do Ministério da Saúde? Esse é um assunto para ser analisado no Comitê de Gestão e ultrapassa a prerrogativa do Ministério da Saúde. Próximo tema, medicamentos. Manuela Albuquerque, J. O posicionamento do Ministério da Saúde sobre o uso de cloroquina sai hoje. O presidente Jair Bolsonaro anunciou no Twitter que resultados seriam apresentados ao público nos próximos dias. Qual a razão do novo adiamento, se for o caso? Não houve nenhum adiamento, secretário. Sim, não há adiamento. Nós fizemos, porque é importante, que esse é o tipo de protocolo que vai ser implantado a partir dos estados. O que nós fizemos? O protocolo está pronto, vai ser publicado através de uma nota técnica para as secretarias estaduais de saúde. Nós já fizemos ontem um contato com o CONAS, que reúne todas as secretarias estaduais para definir o modus operandi disso, e nós estamos cumprindo o prazo. A ideia, inclusive, é amanhã já começar a disponibilizar o quantitativo existente no estoque, 3.400.000 unidades de cloroquina, para abastecer toda a rede. Nós sabemos que isso vai dar bastante conforto na ponta aos médicos que lidam com esses pacientes. O uso está liberado e nós vamos, inclusive, já disponibilizar ao longo dessa semana. Valquíria Almelo, Poder 360. Como o Ministério da Saúde se posiciona a respeito dos casos de envenenamento por cloroquina no mundo? Divulgar o nome do remédio como uma possível cura é recomendável diante desse quadro? É muito importante essa pergunta para, novamente, esclarecer para a população. Não usem esse medicamento de forma individual, fora do ambiente hospitalar. Esse medicamento ele está preconizado nessa relação de benefício e risco para aqueles casos graves sob monitoramento médico. Os relatos de envenenamento que estão acontecendo é porque é o uso indiscriminado em doses que não são controladas, e isso aconteceria com qualquer tipo de medicamento. Nós temos o cuidado aqui, o zelo de criar um protocolo, definir qual é a dose, qual é o período de utilização, que tipo de monitoramento tem que ser feito, no caso, o uso de monitoramento com eletrocardiograma. Tudo isso está definido no protocolo. E, mais uma vez, esse esclarecimento para a população. Não usem cloroquina, hidroxicloroquina de forma individualizada. Isso deve ser feito no ambiente hospitalar, sob supervisão médica. Cenário internacional, Ardiles Moreira, G1. O ministro já ressaltou algumas vezes o aprendizado constante com a chegada do vírus no mundo ocidental. Há um mês, a Itália tinha 11 mortes, boletim da OMS, em 26 de fevereiro. Nesta época, o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, contestou as normas locais de fechamento de escolas e outros tipos. Com o aumento de mortes, recuou. Hoje, a Itália tem 7.500 mortes e ampla quarentena. O que a experiência dos bloqueios locais e a posterior quarentena italiana ensinou para as autoridades brasileiras de saúde pública e o que será repetido no Brasil? Bom, hoje saiu um artigo muito interessante na revista Science, uma das revistas mais importantes do mundo, mostrando a análise do impacto da quarentena na China, realizado por instituições de várias partes do mundo, Estados Unidos e Europa, incluindo Pequim. As medidas não farmacológicas, uma vez que nós não temos remédio, não temos vacina, elas são as medidas mais
eficientes para conter a progressão do vírus. É fato que a grande dificuldade, a maior dificuldade dentro deste contexto é a precisão do momento de iniciá-la e a precisão do momento de encerrá-la, né? Por isso que nós estamos modulando a epidemia todos os dias, avaliando caso a caso. Todos os casos o sistema ainda está absorvendo, mas eu reitero, se vocês olharem o gráfico de doenças de transmissão respiratória no Brasil, todos os anos nós temos um pico importante de transmissão de influenza nos meses iniciando maio, junho e julho, ou seja, tem um aumento. Já teremos aumento. O secretário Gabardo falou a quantidade de pessoas que evoluem para óbito em decorrência da influenza. Então, nós temos que pensar que não temos só o coronavírus circulando. Temos dengue, temos sarampo, temos outras doenças transmissíveis, como influenza A, influenza B, vírus sincicial respiratório, e todas essas pessoas, quando ficam graves, vão concorrer para o mesmo leito. E diferente da Itália, que não tem dengue, não tem chikungunya, não tem zika, e nós estamos nos preparando para um cenário diverso. É claro que a quarentena em locais como São Paulo e outras metrópoles reduziu o número de acidentes de trânsito. Com isso, você tem uma redução de pressão por leitos, pressão por atendimento, por condições, principalmente causas externas, que na rotina diária de uma cidade impacta muito mais o sistema de saúde. Então, o que nós estamos fazendo é ganhando tempo para nos prepararmos, para deixarmos essas estratégias, aquisições, insumos, à disposição das instituições, dos profissionais, principalmente. Então, este processo de como aconteceu na Itália, na Alemanha, em Singapura, nós estamos acompanhando, nós estamos avaliando e aprendendo com eles a cada dia, mas, obviamente, adaptando à realidade dos diversos Brasis que nós temos dentro do nosso território. Então, uma realidade distinta do Sul, do Sudeste, do Norte e do Nordeste. Estamos vendo os casos aumentando gradativamente em velocidades diferentes em cada estado. Por isso é importante reiterar a lavagem de mãos, evitar aglomeração, né, os cuidados de etiqueta que a gente tanto fala aqui. Porque as medidas de restrição não vai ter resultado se as pessoas continuarem em casa, mas não tiverem os cuidados de lavar as mãos com frequência, os cuidados de, ao tossir, espirrar, cobrir a boca e o nariz ao espirrar. Coisas que a gente vem falando sistematicamente. Se ficar doente dentro de casa, está em quarentena, começou a ficar doente, vai para um outro quarto se for possível, toma medidas de precaução dentro de casa. Vai ser fundamental para que isso tenha resultados. Que apresenta resultados, nós não temos dúvida. Os resultados são visíveis. No entanto, modulá-la para a realidade de um país em desenvolvimento, com diferenças sociais, diferenças climáticas, né? E é fundamental que tenhamos muito cuidado e muita precisão na tomada de decisão, evitando exageros, que as medidas sejam proporcionais e restritas aos riscos de cada sociedade. Tem cidades que não têm nenhum caso suspeito. Então, pedimos cautela, cautela, cautela. Felipe Trigueiro, Globo News. Já é possível identificar as características do novo coronavírus no Brasil? Clima tropical, calor. Se comparado com outros países como China, Itália, Alemanha, muda alguma característica sobre o tempo de incubação e velocidade da transmissão? É uma excelente pergunta do Felipe Trigueiro, porque
nós estamos observando com São Paulo, que tem uma casuística maior, que os nossos casos estão iniciando sintomas ali em torno do 5º dia. Isto já nos ajuda a modular ou adequar as estratégias para profissionais de saúde, profissionais de serviços essenciais. Estamos estudando exatamente em cima destas características quais medidas podemos adotar para que, com segurança, possamos orientar os serviços para que aqueles profissionais em condições específicas possam retornar ao trabalho com segurança, tanto para si quanto para quem eles atendem. Então, é muito interessante essa pergunta. O vírus em si, ele não teve alteração genética importante, então o vírus ele ainda está num processo de filtração, passando de uma pessoa para outra. Alguns vírus vão ao longo do tempo ficando menos intenso, menos letal, como aconteceu com o vírus H1N1 em 2009. Nós tivemos um perfil, ele continua circulando, mas ao longo do tempo, quanto mais pessoas vão se infectando e ele vai gerando novas cópias, ele também quer sobreviver, não quer matar o hospedeiro. Então, é fundamental estudarmos e monitorarmos, mas ainda é muito cedo para tirarmos conclusões efetivas sobre o comportamento do vírus. Infelizmente, ainda precisamos aguardar um pouco mais. Eu vou repetir a jornalista Manuela Albuquerque, do Jota, porque por um erro técnico nós colocamos a pergunta errada. Então, Manuela Albuquerque, do Jota, estava programada para hoje à tarde a reunião extraordinária da CIMED para a definição do reajuste anual do preço de medicamentos. Ficou definida a suspensão no reajuste de preço de quais medicamentos? Por quanto tempo? Posso falar, Gabriel? Bom, a CEMED, para quem não está familiarizado, é a Câmara de Regulação de Medicamentos e, anualmente, está previsto em lei o reajuste de preços. Nós estudamos o reajuste, ele leva em conta a variação cambial, a questão da inflação e outros itens. Nesse ano, o que nós adotamos foi, para aqueles itens, aqueles medicamentos que estão relacionados ao tratamento do Covid-19, nós vamos postergar o reajuste de preço. Para os outros, mantém o reajuste. Porque é importante que tenham em mente que nós estamos num momento em que o câmbio, houve um aumento importante do dólar e esses insumos são comprados de fora. Há uma questão de escassez na oferta mundial de insumos na área de farmoquímica. Então, é uma preocupação também de não gerar desabastecimento. Então, o reajuste vai acontecer e nós vamos só postergar o reajuste para aqueles itens relacionados ao Covid-19. Quanto tempo? Ainda não definimos essa postergação, vai depender também da dinâmica do próprio surto no Brasil. Secretários, nós encerramos, dentro dos critérios que nós estabelecemos, de uma pergunta por jornalista / veículo. Temos mais de 2 horas aí de disposição. Deixo, portanto, o encerramento para o senhor. Nós vamos, então, para amanhã, fazer uma programação de apresentar um relatório de o que aconteceu nesses primeiros 30 dias. Desde o primeiro caso confirmado no Brasil até amanhã, a gente vai apresentar um consolidado de informações adicionais àquelas que nós estamos mostrando a vocês aqui diariamente, e também vamos criar uma metodologia de apresentar a questão dos EPIs. Diariamente nós vamos apresentar para vocês o que o Ministério da Saúde já adquiriu, o que já distribuiu e o que a gente tem para distribuir. Essa é uma informação que tem sido muito demandada por parte dos estados, por parte de hospitais. Deve-se deixar bem claro que nós não mandamos EPIs para hospitais e nem para municípios. A gente manda para a Secretaria Estadual da Saúde. A gestão da distribuição dos EPIs dentro do Estado é uma prerrogativa da Secretaria Estadual e discussão com os secretários municipais, numa Câmara que a gente chama de bipartite. Lá faz a distribuição. Daqui nós não vamos comandar isso. Nós vamos distribuir para o Estado e o Estado faz a gestão desses equipamentos de proteção individual. E também nós vamos periodicamente atualizar as informações sobre a distribuição dos ventiladores, dos respiradores, dos leitos de UTIs,
e a questão dos testes que o Anderson vai apresentar. Mas tudo isso a partir de amanhã. Então, obrigado pela audiência de vocês. Dizer que estamos juntos, todos os secretários aqui estão juntos com o ministro, nós vamos continuar no nosso trabalho, vamos continuar em busca de diálogo com os estados, com os municípios e fazer o que a gente vem tentando desde o início. Reduzir, diminuir ao máximo os danos que a gente pode enfrentar em função aí do coronavírus, seja com a possibilidade da redução da transmissão através de orientações à população, seja através da distribuição de equipamentos de proteção individual e em relação à mortalidade, à letalidade, aos casos graves, implementando uma política de redução da utilização dos leitos de UTI, ampliação em pelo menos 30% dos leitos de UTI que nós temos no país. A nossa realidade, como eu mostrei ontem, é diferente da Itália. Nós temos 3 a 4 vezes mais, 3 vezes mais leitos de UTI proporcional à população do que a Itália tinha, 3 vezes mais. Então, é como se nós tivéssemos, a cada UTI lá da Itália, nós temos 3 proporcional à população. Além disso, nós ainda vamos ampliar o número de leitos de UTI, a expectativa nossa é ampliar em torno de 30%, isso significa um acréscimo de mais 15 mil leitos de UTI que serão disponibilizados de acordo com a necessidade. Então, estamos nos preparando para enfrentar isso da melhor maneira possível. Amanhã a gente volta, então, com mais informações. Tá aí, você acompanhou com a gente a entrevista no Ministério da Saúde com atualizações sobre o coronavírus. Continue agora com a programação da TV Brasil.